Olá! A partir de agora você fica com Nossa História, uma produção da TV Câmara em parceria com o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. No programa de hoje você irá conhecer um pouco mais sobre a história do nosso Teatro Municipal. Há quantos anos ele existe? Quem são os responsáveis pela manutenção desse espaço? Ou até mesmo como fazer para agendar uma apresentação? Quais são os causos de assombração que rodeiam este local? A resposta para essa e outras perguntas você encontra aqui no Nossa História de hoje. No nosso quadro de entrevista, teremos 3 personagens importantes para o Teatro Municipal. São elas, Maria de Lourdes Félix Gonçalves, que foi colaboradora do teatro por mais de 30 anos, Eduardo Ferreira Pinto, atual colaborador, e Maria Estela Saponara, que atuou como pesquisadora na Secretaria de Cultura e, recentemente, escreve um livro sobre o teatro. De acordo com o memorialista Otávio Miranda Gouveia, no ano de 1873, surgiu o grupo artístico União e Progresso, que fazia apresentações na cidade com o objetivo de adquirir fundos para a construção de um teatro. Fizeram um sistema de venda de cotas e foi adquirido o terreno. Surgiu um novo grupo, chamado Grupo de Talma, que destinou parte de sua renda para o início da construção. Em 1875, com a ajuda destes 2 grupos e a contribuição da população, foi inaugurado o Teatro União, na Avenida do Imperador, atual Avenida Doutor Lisboa. Sua arquitetura foi baseada em uma miniatura do afamado Teatro de Ouro Preto. A edificação do prédio tem tipologia arquitetônica eclética neoclássica. Segundo o escritor Amadeu de Queiroz, em 1894, ele e seu cunhado José Ribeiro fundaram o Clube Dramático, que tinha como finalidade restaurar o teatro da cidade, quase em ruínas, e promover representações teatrais. O Teatro União foi doado ao município em 14 de fevereiro de 1896, de acordo com um documento lavrado em cartório. E no nosso museu, nós temos os originais desse documento, como vocês podem conferir agora. O escritor Amadeu de Queiroz, através de suas memórias, conta-nos sobre as apresentações ocorridas no teatro. Nas noites de apresentação, o porteiro trabalhava desde o pôr do sol para receber as 5 cadeiras que cada família mandava colocar nos respectivos camarotes. Às 7 horas, já iam chegando os espectadores, rapazes e rapazotes de bengala e as mulheres com seus melhores vestidos. Às 9 horas, o pano se levantava, sucediam os atos com intervalos infindáveis. Na plateia, os impertinentes reclamavam, batendo em coro no soalho com a ponteira das bengalas, enquanto soavam no palco, do outro lado do pano, marteladas na montagem do cenário. Durante os intervalos, no saguão apertado, reuniam-se os homens para fumar, atropelando-se uns aos outros para avançarem contra o botequim bem provido de doces e bebidas. Entre o fim do século XIX e início do século XX, o edifício passou por uma reforma que alterou consideravelmente a sua fachada. Desde o início, o Teatro Municipal tem recebido grupos amadores e também grandes companhias, tendo sido palco de apresentações de óperas, operetas que vinham de São Paulo. Nos anos 20, destaca-se o famoso médico dramaturgo pouso-alegrense Dr. Garcia Coutinho, que compunha e dirigia peças, além de confeccionar os cenários para as apresentações. De 1932 a 1943, o teatro passou a funcionar como cinema, o Cine Eldorado. Ainda na década de 40, o Cine Eldorado foi transferido, dando lugar ao Cine Avenida, que passou a funcionar juntamente com a Rádio Clube PRJ7. Neste momento, o Teatro Municipal passou a ser chamado de Palácio do Rádio. Naquela época, os programas de rádio reuniam um público bastante expressivo, tornando-se assim grandes opções de entretenimento ao público local. Em 1959, o prédio do teatro foi alugado para abrigar uma casa de móveis.
A partir de 1960, abrigou a cadeia pública e a delegacia de polícia. Em 1972, a Câmara de Pouso Alegre aprovou um projeto de lei com a proposta de colocar o teatro à venda. Porém, pessoas do meio artístico-cultural não concordaram e realizaram várias ações, sendo de mais relevância a primeira Semana de Arte de Pouso Alegre, entre os dias 23 e 29 de julho, em prol da preservação do prédio. Isso influenciou nas decisões tanto da Prefeitura quanto da Câmara, que decidiram não vender o teatro. Vou chamar agora o nosso amigo Gabriel para contar sobre a programação da primeira Semana de Arte de Pouso Alegre. É com você, Gabriel. Programação da primeira Semana de Arte de Pouso Alegre. Dia 23, domingo, apresentações musicais pelos alunos do Conservatório. Dia 24, Noite de Artes Plásticas. Dia 25, apresentação de seresteiros. Dia 26, noite dedicada à poesia pouso-alegrense. Dia 27, apresentações teatrais. Dia 28, noite dedicada à história da música popular brasileira. Dia 29, encerramento com palestras sobre arquitetura e urbanismo. Essas informações foram retiradas do Jornal de Pouso Alegre, edições de 8 de julho e 5 de agosto de 1972. Muito bacana! E aí, vocês estão gostando do nosso programa de hoje? Eu vou para um breve intervalo e já estarei de volta. Fiquem com a gente! Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. O dia está por vir, o dia está por vir, um novo dia por vir. Estamos de volta com Nossa História. No programa de hoje você conhece um pouco mais sobre o nosso Teatro Municipal. Em 1973, por ocasião de uma grande enchente que atingiu Pouso Alegre, o prédio do teatro serviu de abrigo para os moradores do bairro São Geraldo. Dizem que vários detalhes de madeira da estrutura do prédio deixaram de existir nessa época, porque os desabrigados as utilizavam no fogo para aquecer seus alimentos.
Em 1975, segundo o jornal Linguarudo, o prédio ainda passou a funcionar como lugar de diversão para crianças e jovens, contendo brinquedos elétricos, museu de cera e até mesmo um autorama em seu auditório. O teatro foi parcialmente reformado entre os anos de 1977 e 1978. Uma nova inauguração aconteceu em 1982, quando foram retomadas as atividades culturais e artísticas. Hoje, a coordenadora do museu, Magda Amélia, irá entrevistar 3 pessoas que tiveram e têm participação na história do nosso teatro. São eles: Maria de Lourdes Félix Gonçalves, que foi colaboradora do teatro por mais de 30 anos, Eduardo Ferreira Pinto, atual colaborador, e Maria Estela Saponara, que atuou como pesquisadora na Secretaria de Cultura e recentemente escreveu um livro sobre o Teatro Municipal, desde a sua inauguração até a década de 80. É com você, Magda. Estamos aqui no nosso Museu Histórico Municipal Tuani Toledo, contando um pouquinho mais sobre o Teatro Municipal. Hoje vou conversar com Dona Lourdes, Maria de Lourdes Félix Gonçalves, que trabalhou no teatro por mais de 30 anos. Dona Lourdes, seja bem-vinda à nossa história de hoje. Obrigada. Uma boa tarde, né? Antes de tudo. Muito bem. Dona Lourdes, conta pra gente como era trabalhar no teatro há 30 anos atrás. No começo era um pouco difícil. O teatro não tinha luz própria. Então a gente tinha que esperar eles virem ligar a luz para poder ligar os refletores. O palco era vazado, não tinha o que tem hoje, as cortinas não andavam sozinhas. Nós tínhamos que estar subindo lá e puxando as cortinas para os artistas. A escada era uma escada enorme de madeira, sabe? Olha. Que a gente subia lá para amarrar as coisas lá em cima, porque não tinha nem condição de amarrar. Foi assim o teatro no começo, mas depois começou a melhorar. 82, 83 tinha festival, era o Fesprov, que foi muito bom, foi uma época muito boa, foi pena que acabou, viu? Porque ali eu aprendi muita coisa com o povo, porque eu era bastante tímida e na época eu aprendi a ser eu que eu sou hoje. Olha, entendeu? Não consigo imaginá-la tímida. Eu era bem tímida, tinha muita vergonha de muita coisa que acontecia. Hoje não. Hoje pra mim tudo é normal. Que bacana. Não existe mais nada, nem tabu, nem nada pra mim. Que bacana. Mas era muito bom mesmo e valeu a pena. Valia a pena, porque o povo era ótimo. Conheci muita gente nova, muita gente boa, entendeu? Teve os tropeços também, né? Mas aquilo, esqueci. Eu gosto de lembrar só das coisas boas. Porque de ruim não quero lembrar nada, pelo amor de Deus. Mas eu vou fazer um gancho aí na sua fala e vou perguntar quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou durante esses mais de 30 anos trabalhados ali no teatro. A dificuldade foi o seguinte, era só eu, fiquei 5 anos sozinha, limpando aquele teatro, cuidando de tudo. Não tinha outra pessoa para ajudar, né? Eu cuidava da limpeza, cuidava da portaria, cuidava de muita coisa ali, sabe? Mas valia a pena, sabe? Foram os melhores 30 anos da minha vida. Nossa! Sabe? Bom, Dona Lourdes, eu já trabalhei lá na Secretaria de Cultura durante uma época, a gente até pôde trabalhar juntas, né? E eu lembro que a senhora contava bastante história de assombração, inclusive ali no palco do teatro. Conta pra gente um episódio aí de assombração pra gente no Teatro Municipal. Olha, no palco foi o seguinte, uma vez nós estávamos limpando, aí depois de 5 anos puseram uma moça comigo, que chamava Marta. E ela pegou e foi limpar o palco, porque era mais fácil limpar o palco, porque não tinha que encerar. E eu fui encerar o salão lá embaixo. Aí quando eu estava lá embaixo, ela desceu correndo para me subir, para ficar com ela, porque eles tinham juntado a cortina e jogado tudo para cima. Só que não tinha porta para poder jogar as cortinas. Aí ela desceu correndo, gritando. Aí eu tive que subir lá em cima. Aí as cortinas estavam todas balançando mesmo, sabe? Isso eu presenciei, as cortinas todas balançando. Dona Lourdes, quais foram os bons momentos, as boas alegrias que a senhora teve lá no teatro? As boas alegrias? Foi conhecer muita gente, trabalhei com muita gente boa. Para mim não teve ninguém ruim.
os diretores que passaram, as pessoas que já foram embora, né? Como o prefeito Simão Pedro Toledo, como a Ricardo Galvão, que foi uma pessoa maravilhosa, o Zezé Saponara, também foi uma pessoa boa, que passou por lá, sabe? E outros, Túlio, e outras pessoas, como Capitão Mauro, né, que eu chamava de Bal, ele também foi legal com a gente. O Emo, que nós ficamos muitos anos juntos, sabe? Valeu a pena, foi uma coisa muito boa da vida. E como é para a senhora ter sido colaboradora da cultura de Pouso Alegre por tanto tempo? Foi a minha maior felicidade, porque foram os 30 anos que eu não vi passar. Eu não tive tempo de ver passar, sabe? Então, para mim, tudo era festa, tudo era brincadeira, tá? Foi um trabalho legal, que ninguém perturbava, ninguém, sabe? Quando a gente tinha de conversar, a gente sentava todo mundo, nós conversávamos. Isso foi muito bom mesmo, entendeu? Valeu a pena, sim. Que bom. Bom, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua presença aqui na nossa história de hoje. Dona Lourdes, foi um prazer recebê-la. Prazer foi todo meu. Gostaria de dizer que o museu estará sempre de portas abertas para a senhora, para toda a comunidade cultural e artística e para todos vocês que estão nos assistindo. Voltamos agora ao estúdio, é com você, Cristiane. Obrigada, Magda, pela entrevista com a nossa querida Dona Lourdes. O nosso próximo entrevistado de hoje é o colaborador Eduardo Ferreira Pinto, que irá nos explicar o funcionamento do teatro nos dias de hoje. Novamente, voltamos ao museu. É com você, Magda. Estamos novamente aqui no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo, conversando hoje sobre o Teatro Municipal. Recebo agora o Eduardo, atual colaborador do teatro. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso História de hoje. É um grande prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui, estar nessa casa com você e essa oportunidade de a gente falar sobre teatro. Muito bem. Eduardo, conta pra gente quais são as atividades que norteiam a rotina do teatro e que tipos de eventos o Teatro Municipal pode receber? Olha, hoje o teatro é muito versátil, né? Nós temos espetáculos musicais, nós temos a apresentação de balé clássico, nós temos stand-ups da melhor qualidade com artistas de renome, mas temos também peças, comédias, dramas, né? Então hoje o teatro é muito versátil. Na verdade, o teatro hoje atende até palestras interessantes, participação do público e serviços inclusive de diversas secretarias, como da Educação, que tem dado uma contribuição muito importante, inclusive com a entrada franca, para que as pessoas possam ter uma participação em temas que são importantes, né, para a população. O Teatro Municipal, então, recebe eventos para todo tipo de público? Todo tipo. Hoje nós temos a oportunidade de vermos desde as crianças com espetáculos infantis, nós tivemos Backyardigans, nós tivemos a Pepa e outros espetáculos, né, inerentes ao público, e temos também, né, os stand-ups, né, com a comédia propriamente dita, temos musicais, as danças, então vai desde criança, um público adulto, tem fatia para todo mundo. Eduardo, você teria uma estimativa de quantas apresentações o teatro recebe ao ano? A gente faz uma divisão do ano, né? Na primeira etapa, nós temos os primeiros meses, sempre um início de ano é um pouco mais lento. Eu acredito que em torno de 50 apresentações dos mais variados típicos, dos mais variados segmentos. Aí no segundo semestre, esse número pode duplicar e até triplicar, dependendo do movimento. E Eduardo, conta pra gente qual é a capacidade de lotação do Teatro Municipal. Hoje é uma casa de espetáculo com 360 lugares. É permitido dentro do regulamento, quando haja necessidade, colocar algumas cadeiras extras. O que são isso? São cadeiras móveis, porque dentro do teatro as cadeiras são fixas, né? E essas cadeiras móveis não podem ultrapassar 15 lugares, que é o limite máximo do teatro. Sim. E Eduardo, conta pra gente como é para você ser um colaborador da cultura da nossa cidade.
Olha, para mim, de forma especial, é muito importante porque eu, de forma especial, sempre estive envolvido com teatro, fiz parte do GETAC, que era o grupo de teatro, arte e cultura, que existe ainda no papel, não está em atividade, mas existe. E, além disso, sempre envolvido com amigos da música, com o teatro de uma forma em geral. Aí, como servidor público, fui destacado para trabalhar no teatro, inclusive aproveitando para agradecer o secretário de Cultura, o Zé Clévio, que é uma pessoa fantástica, vem fazendo um trabalho maravilhoso, e através dele nós fomos para lá. Então a gente interage com os artistas, nós conseguimos, através das apresentações, conhecer os artistas, participar com o público. Nós tivemos um espetáculo infantil recentemente de grande sucesso, né? O Frozen. Então é muito gostoso ver o artista chegando, as pessoas interagindo, conversando, é realmente muito bom. Bom, e qualquer pessoa pode agendar o espaço do teatro para realizar seu evento? Conta pra gente qual que é o procedimento para conseguir marcar e agendar um espetáculo lá no Teatro Municipal. O espaço municipal está aberto a todos, é claro que a casa é voltada para os artistas, né? Eu acredito que as companhias teatrais, os stand-ups, os empresários, né, que são aqueles que trazem os espetáculos para cá e que vem a fatia do mercado de Pouso Alegre e da região. Olha, tem uma casa de espetáculo, o teatro é muito confortável, né? É um teatro pequeno, não é grande, mas é uma casa muito gostosa. Se você não conhece, vá lá conhecer, porque realmente vale a pena. E aí o que acontece? Nós temos aí a casa à disposição de todos aqueles que têm intenção de participar. Agora, tem aqueles procedimentos, né? Nós tivemos desde de 2014 uma mudança no regulamento, em que a pessoa primeiro vai verificar a data. Eu quero o dia tanto do mês tal. Estando disponível, a pessoa vai preencher uma solicitação, que nessa solicitação ela vai dizer que tipo de espetáculo, qual horário, vai cobrar ingresso, como vai ser feito, se é uma comédia, se é um drama, se é balé. Ela vai colocar todos os dados. E aí, dentro da possibilidade, nós encaixamos, porque muitas vezes a companhia precisa que se ensaie de manhã e montagem à tarde, às vezes não é possível. Mas estando possível, pode ser agendado para qualquer um. Muito bem. Agradecemos a sua presença aqui no nossa história de hoje, Eduardo. O Museu Histórico Municipal Tony Toledo estará sempre de portas abertas para você, para todos os colaboradores do Teatro Municipal, para todos os membros da comunidade cultural e artística também. Voltamos agora ao estúdio, é com você, Cristiane. O nosso programa de hoje está com grandes atrações, vocês não acham? No próximo bloco, conversaremos com Maristela Saponara, que está escrevendo um livro sobre o Teatro Municipal. Eu vou para um breve intervalo e volto já. Fique com a gente. Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surgirá.
Estamos de volta com Nossa História e agora vamos conhecer Maristela Saponara, que está escrevendo um livro sobre o Teatro Municipal. Vamos lá? Magda, é com você! Estamos de volta aqui no nosso museu, falando hoje sobre o Teatro Municipal. Recebo agora a pesquisadora, minha amiga da cultura, Estela Saponara. Estela, seja bem-vinda ao Nossa História de hoje. Boa tarde, Magda. Hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com você, que a gente trabalhou junto, né? Então eu tenho muito carinho por todas as meninas lá da Secretaria de Cultura. E eu estou feliz que eu vou estar falando detalhes de um trabalho que eu fiz lá na Secretaria de Cultura, de um assunto que eu gosto muito. Então, está tudo bem. Sabemos que a senhora vai lançar um livro sobre o Teatro Municipal. Conta pra gente sobre esse seu trabalho. Olha, esse livro surgiu assim, a ideia dele surgiu por acaso. Que eu comecei a fazer uma pesquisa lá na Secretaria sobre vários assuntos, sobre a galeria. E aí um dia eu passei, como sempre passo em frente ao teatro, parei e olhei para aquele edifício, falei, meu Deus, o que será que aconteceu aqui? Eu tenho lembranças da minha infância lá dentro, mas todos os anos, desde que ele foi inaugurado, eu comecei a pensar o que teria acontecido ali dentro, quem cantou, quem dançou, né? quem participou da nossa cultura. E aí eu tive a ideia de começar a fazer a pesquisa sobre a programação do Teatro Municipal, porque sobre a história, como ele surgiu, tudo a gente já tinha esses dados, né? Mas a programação, a gente sabia muito pouco do que aconteceu ali dentro. Aí eu fui em busca, fui procurar. Essa foi então a sua real motivação? Exatamente, eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa. E como a gente não tinha esses dados de quem tinha vindo de fora, como que o público reagia, como que era, os detalhes do teatro, tudo. Então aí eu fui atrás para ver se eu achava alguma coisa. Muita coisa foi perdida, se perdeu mesmo. Mas o que tinha nos jornais, né, que eu fui em busca, estão lá no meu livro. Vamos ver se as pessoas vão gostar, né, de ler tudo aquilo. Estela, quais foram as curiosidades que mais lhe chamaram a atenção nessa sua pesquisa sobre o Teatro Municipal? Olha, as curiosidades são as seguintes. O teatro nem sempre serviu a objetivo pelo qual ele foi criado. Ali aconteceram coisas assim, totalmente esdrúxulas, coisas assim que a gente nem imagina que aconteça num teatro, né? Como luta de boques, museu de cera, assim, brinquedos eletrônicos que as crianças, adultos iam lá jogar com aqueles brinquedos, né? Lá no teatro também teve coisas assim que fugiram, né, ao seu real objetivo, que era a arte. Então, são essas curiosidades que aconteceram ali dentro, né? Estela, entre as décadas de 30 e 40, o teatro funcionou também como um cinema e rádio. Conta pra gente sobre essa época. Sim, a Rádio Clube de Pouso Alegre, ela foi criada em 1939. Mas em 1942, o prédio estava desocupado, então a Rádio Clube foi para lá, ocupou o prédio do Teatro Municipal. E ali aconteciam, e também existiu, paralelamente à Rádio Clube de Pouso Alegre, PJ7, Rádio Clube, existia também um cinema, que tinha o nome de Cine Avenida.
Então acontecia, tinha uma grande tela branca, assim, que tomava conta de todo o palco. Quando tinha peças de teatro, festivais, tudo, então eles subiam, tinha um mecanismo que subia aquela tela, né, ficava enrolada, e quando era para acontecer o cinema, né, as projeções de filmes, baixava-se aquela tela, então tinha o projetor que ficava lá na parte do outro lado, né, do palco, então aconteciam também filmes. Eu me lembro que na década de 50, início de 50, meu pai tinha uma loja, ele sempre foi comerciante, ali na Avenida Doutor Lisboa, em frente ao teatro. E o meu irmão morava, que trabalhava com ele, morava nos fundos dessa loja. Então, meu pai e minha mãe, quando eles iam assistir filmes lá no teatro, eu ficava com meu irmão, com a minha cunhada, na loja, e eu lembro que eles atravessavam a avenida para ir assistir filmes ali no Cine Avenida, na década de 40, fim de 40, começo de 50, eu era bem pequena. Eu não podia entrar, porque eu não tinha idade. Então, eu tenho essa lembrança também desse cinema, lá no Teatro Municipal, junto com a PRJ7. E a PRJ7 era aqueles auditórios, né, programas de auditório, duplas caipiras, telenovela, dança, sapateado, declamação. Ali acontecia de tudo. E era aberto ao público. Então, tudo que ia para o ar, né, pela PRJ7, Rádio Clube de Pouso Alegre, o público, tinha público, as pessoas assistiam a tudo que acontecia ali dentro. Foi uma época bem rica do Teatro Municipal. Muito bacana, né? Bom, em 1972, um projeto de lei aprovado colocava o teatro à venda. Os artistas e a comunidade local não gostaram nada dessa ideia e protestaram. Conta pra gente como tudo isso aconteceu. Olha, o teatro, desde a década de 60, que o teatro quando a delegacia de polícia foi para o teatro em 1960, deixou o teatro em 1968, desde essa época, os jornais, todo mundo queria o teatro de volta para os artistas. E o jornal do Eduardo Antônio de Oliveira Toledo, Didu, nosso conhecido Didu, desde essa época, desde 1967, 68, os artigos desse jornal eram editoriais pedindo o teatro de volta para os artistas, desde essa época. Em 72, 2 vereadores da Câmara, não vou citar nomes porque não tem necessidade, entraram com um projeto de lei para a venda do Teatro Municipal. E, infelizmente, a Câmara votou a favor da venda do teatro, porque o Banco do Brasil estava vindo para Pouso Alegre e eles não achavam lugar próprio, assim, apropriado para o Banco do Brasil, então acharam por bem vender o teatro, o Banco do Brasil. E o dinheiro ia ser dividido. A metade ia servir para a construção do SENEC, que era esse colégio que estava em construção em Pouso Alegre, e a outra metade ia se construir num outro local, um teatro municipal. Então, se a gente pensar nisso, é bem hilário, né, essa ideia de vender um prédio daquele, um prédio neoclássico, né, de 1873, que começou século XIX, 1873 a construção, para vender. O que o Banco do Brasil ia fazer? Eu acho que ia botar abaixo tudo aquilo, né, e para construir um outro teatro. Quer dizer,
bem difícil a gente entender, não, o que. E o prefeito da época também sancionou, né, a lei desse projeto, houve a votação na Câmara e o teatro, e 9 votos, acho que eram 11 vereadores na época, 9 vereadores votaram a favor da venda do Teatro Municipal. Só que a luta já vinha vindo, né, os jornais, e muitos artistas na época, amigos do teatro, que eu vou citar os nomes, Vilmandere Fanucci, José Maria Fanucci, Clério Santana de Oliveira Santana, os meninos Ricardo Galvão, Flávio Galvão, a Deia Simões Beraldo, Marçal Etienne Regui, Luz Faria, vários artistas lutaram, inclusive foram para a porta do teatro, deitaram lá no passeio, abraçaram o teatro, foi aquela luta e aí tiveram a ideia de fazer uma primeira semana de arte no Clube Literário, porque o teatro estava fechado, para alertar a população, para avisar a população de quão importante que era o teatro para a cidade. Porque o prefeito da época disse que era bom vender porque não tinha artista em Pouso Alegre. Eram muito poucos artistas. O número é muito pequeno de artistas para manter um teatro daquele porte, né? E aí foi aquela guerra mesmo, né? Em certo sentido, uma guerra mesmo. E então os grupos resolveram fazer uma semana de arte no Clube Literário. Uma noite da música erudita, música das artes plásticas, noite das artes plásticas, noite da música, noite do teatro, Lafayette Galvão, o Marçal, todos fizeram palestra e foi uma semana de arte assim muito viva e o povo todo participando. Teve uma exposição também na parte de baixo. Olha, foi uma luta e no dia da votação todo mundo foi para a Câmara. E aí lá também fizeram um movimento e lá contra a venda. E os vereadores, de uma certa maneira, ficaram acuados, né? E viram que o povo não queria realmente a venda. E aí parou essa história de venda e felizmente não aconteceu a venda. Ainda bem, né? Ainda bem, para Pouso Alegre. Bom, em 1973, a cidade de Pouso Alegre passou por uma grande enchente. Parte dos moradores do bairro São Geraldo foram abrigados no espaço do Teatro Municipal. Conta-se que eles utilizavam das madeiras da estrutura do Teatro Municipal para fazer pequenas fogueiras e aquecer os seus alimentos dentro do teatro. Bom, conta pra gente um pouquinho sobre esse episódio. Olha, todo ano tinha enchente em Pouso Alegre. Agora não, né? De uns tempos para cá acabou. Mas a minha infância, a mocidade, todo ano, na época da chuva, enchia tudo, aqui a parte aqui perto, as margens do Rio Mandu, o Sapucaí Mirim, o Itaim, o Rio Serra, porque nós temos 4 rios, né, que servem Pouso Alegre, então era muita água. E todo ano eles tinham que tirar o pessoal de lá, que morava ali no terrado, né? Que não tinha condição de ter uma casa, então eles faziam lá. Então a prefeitura tirava e colocava nas escolas e tinha vários lugares. Esse ano eu acho que eles não acharam outro lugar para botar o povo do terrado. E como o teatro estava abandonado, fechado, um espaço grande, né, que devia caber as pessoas que moravam lá, acharam por bem, a prefeitura achou por bem colocá-los lá no teatro. Só que
eles lá não tinha, acho que não tinha cozinha naquela época, não tinha como fazer as refeições, cozinhar. E as frisas, naquelas frisas, elas eram todas cobertas com madeira, né? Toda entalhada, aquele entalhe de madeira, que hoje não tem mais. Então, o que eles faziam? Não tinha lenha, não tinha dinheiro para adquirir lenha, então eles foram tirando toda aquela madeira das frisas e queimavam para poder acender o fogo para fazer a refeição, a comida, né? Foi uma coisa bem triste isso aí, mas fazer o quê? Aconteceu, né? Bom, mudando um pouquinho agora, voltando ao livro, o lançamento está previsto para quando, Estela? Olha, o lançamento, ele atrasou muito, porque era para ter sido feito ano passado, porque eu consegui fazer o livro pelo projeto cultural, através do fundo, né, do projeto cultural. Mas aí o dinheiro saiu só esse ano, então aí teve vários empecilhos, obstáculos, foi bem difícil ir para abrir a conta, porque eu fiz esse livro, mas o empreendedor do livro é a Academia Pouso Alegrense de Letras. E como agora eu faço parte da academia, e como a academia, como associação, tem CNPJ, que eu tinha que achar uma associação, né? E então eu fiz pela academia. O empreendedor do meu livro é a Academia Pouso Alegrense de Letras. E então houve vários atrasos, até conseguir toda a papelada. Mas agora já está bem adiantado, já está na gráfica. E eu espero, tenho esperança que até o fim desse primeiro semestre a gente consiga fazer o lançamento do livro. Bom, nós sabemos que com o lançamento do livro do Teatro Municipal, as memórias serão preservadas. Como é para você, Estela, saber que está colaborando com essa preservação das memórias? Olha, é uma coisa muito, assim, gratificante para mim, porque foi bem difícil o trabalho, porque eu tive que fazer pesquisa no próprio teatro. O que eu achei lá estava num péssimo estado de conservação, tudo, né, com aquela umidade que tinha lá embaixo do palco. Eu tive que trabalhar de máscara, de luva, para poder, muita coisa eu tive que jogar fora, porque não tinha como aproveitar. Né? Eu fiz muita pesquisa aqui no museu também, Tony Toledo, o Mike me ajudou muito, me ajudou demais com as fotos, eu nem sabia direito mexer com aquelas máquinas, e o Mike me ajudou, devo muito a ele ter saído, né? Eu ter conseguido. E depois eu fui para a Cúria também, metropolitana, como o senhor Dimas, fiz muita pesquisa lá também, e nos livros de historiadores. Foi um trabalho bem cansativo, mas eu acho que valeu a pena, porque eu posso até, sem dúvida, dizer para vocês, o que está no meu livro é que foi salvo, que existia aqui em Pouso Alegre. Porque o que não está ali é porque se perdeu mesmo. Porque tudo, eu olhei tudo, pesquisei folha por folha, porque assim, os documentos, programas, essas coisas, lógico que não tinha mais. Mas aí eu pensei comigo, onde que eu vou achar tudo isso? Aí eu pensei o seguinte, Pouso Alegre era uma cidadezinha pequena nessa época, né? Mas o que existia em Pouso Alegre era jornal. Jornal, nunca ficou de jornal igual os Pouso Alegrenses, né? Inclusive começando pelo próprio senador Zé Bento, que em 1831, né, 31, ele fez o pregoeiro constitucional.
Porque às vezes quando eu leio aquilo, eu falo, meu Deus, quem será que lia aquilo em Pouso Alegre? De tão culto que era aquela leitura, né? E então eu acho que vai ser nesses jornais, então eu achei tudo o que eu pude achar. Mas é uma coisa que vai ser muito bom para mim, muito gratificante. Agradecemos a sua presença aqui no Nossa História de hoje, Estela, e queríamos dizer que o museu estará sempre de portas abertas para você, para toda a comunidade cultural e para todos vocês que estão nos assistindo. Voltamos agora ao estúdio, é com você, Cristiane. Obrigada, Magda, pelas entrevistas de hoje. E aí, pessoal? O Nossa História de hoje está chegando ao fim, mas a semana que vem tem mais. E lembre-se, essa não é uma história qualquer, e ela merece sim ser preservada e ser guardada. Mais do que isso, ela merece ser contada e compartilhada com cada um de vocês, porque afinal de contas, essa é a nossa história. Até a próxima!